Olá, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, a essa casa, onde estamos sempre aí colhendo, informações, orientações, esclarecimentos que vão nos ajudando aí na nossa caminhada lá fora. Deus, quando Ele nos dá a reencarnação, Ele nos propõe a prova ou a expiação, Ele não nos deixa aqui abandonado. Coloca ao nosso lado tudo o que nós precisamos para nos instruir, para nos informar, para nos ajudar nessa caminhada aqui pela face da terra. Porque Jesus prometeu o Consolador prometido, não foi, seu Zé? E ele está aí, já existe. Toda a informação que nós precisamos se encontra aí nas obras básicas. O Evangelho é a farmácia de Jesus, onde ali se encontra remédio para todas as nossas aflições e necessidades da vida. E é importante porque o Consolador prometido, ele não vai resolver os nossos problemas. Vai, seu Zé? Como Jesus, ele vai nos esclarecer e nos informar o que temos que fazer. Porque essa tarefa é que Deus nos incumbiu. É aquela que nós estamos aqui para desenvolver, para nos corrigir, para nos melhorar perante os ensinamentos. Então, a gente tem uma grande oportunidade. Então, a gente está sempre aprendendo aqui na segunda-feira, que a gente sempre ouve uma palestra e sempre a gente ouve um tema atual. Né? Pode ser o mesmo assunto, às vezes, falado várias vezes, mas ele vai ser sempre com uma informação nova, porque nós estamos sempre aprendendo. Então, a importância é essa, que nós levemos para a nossa vida lá fora tudo aquilo que nós temos colhido, tudo aquilo que nós temos aprendido. Porque o que faz a diferença na nossa vida é isso. É aquilo que nós vamos transformando, aquilo que nós vamos modificando. Nós não vamos corrigir, mudar ninguém, nós vamos mudar a nós mesmos. E com isso tudo muda ao nosso redor. Vocês receberam uma mensagenzinha aí, não receberam? E é interessante porque olha o que o André Luiz fala para nós assim, o perdão. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Creio que por este motivo a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi o perdão. E olha para a gente ver aí que isso aqui não é novo, né? E isso é uma informação que não é para o corpo, é para o espírito, para a alma. Mas quem vai fazer para nós o estudo nessa noite é o nosso querido José Márcio, né? Que é um companheiro que vem lá de Resende Costa. Você está em Resende Costa agora, né? Já esteve aqui. E hoje ele está em Resende Costa. E é uma alegria muito grande, viu, meu irmão, receber o irmão aqui mais uma vez. E eu convido os meus irmãos agora para que nós possamos fazer uma prece. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Mas que nesse momento nós possamos agora mudar nossos pensamentos. Deixar lá fora as coisas que pertencem ao mundo lá fora. Os problemas, os conflitos do dia, enfim, deixemos lá fora agora aquilo que pertence ao mundo lá fora. E vamos elevar os nossos pensamentos até os planos maiores. E juntos, vamos fazer uma humilde prece, pedindo a Deus nosso Pai, pelo início dessa humilde reunião da noite. Senhor, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, onde nós encontramos tudo aquilo que precisamos para nos ajudar na nossa caminhada aqui pela face da terra, onde quer que nós estejamos. Que esses ensinamentos possam guiar os nossos passos, que nos torne um ponto de luz, de paz e de amor aonde estivermos, para que nós possamos, Senhor, estar cumprindo na vinha lá fora
aquilo que nos é proposto aqui, em todas as noites que viemos em busca das reflexões. Nessa noite, nós recebemos o nosso irmão José Márcio, que vem lá de Resende Costa, que abençoe, que ilumine o nosso irmão, juntamente com seus guias, com seus amigos espirituais, para que possamos, assim, colher as reflexões que ele trará para nós. Permita que nós possamos iniciar essa humilde reunião da noite. Seu Zé, agora a casa é sua. Deixa ele aqui, né? Porque queridos amigos, queridas amigas do Ideal Espírita, no qual aqui nós nos encontramos, o nosso boa noite. Boa noite. Me faz lembrar em todo momento que eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre a luz da doutrina espírita, a nossa existência. Eu me faço lembrar, ao pegar o livro dos Espíritos ou o livro dos médiuns, o senhor Allan Kardec, depois que escreve, toma consciência que aqueles que falavam através da psicofonia, da psicografia, que ele simplesmente registrava e enumerava, ele fez uma pergunta ao Espírito de verdade. Pode os Espíritos influenciar em nossas vidas? O Espírito de verdade responde: sim, muito mais do que vós imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, neste momento, eu peço a Jesus, na sua infinita bondade, que seja Ele a administrar, a coordenar nesta noite esses amigos espirituais que vêm nos influenciar simplesmente na proposta de nos levar à reflexão e promover o nosso crescimento dentro do conceito da vida moral. Porque nós vivemos em busca de muitas realizações. Se somos criança, de crescer um dia, se tornar homem ou mulher, se tornar independente dos pais, conquistar nossa liberdade, um bom casamento com a pessoa bem-sucedida, um bom emprego, uma boa condição financeira. Tudo isso nós vamos pedindo e depende do nosso crescimento, de uma faculdade, seja lá o que for, nós vamos promovendo e vendo isso crescer em nós. Mas as conquistas morais, aquelas que nos convidam à reflexão, a algumas mudanças de comportamento, de atitude, ou às vezes até dos nossos sofrimentos, aí também depende de nós. E aí nós vamos rogar o concurso desses espíritos superiores em nossas vidas, que nos encoraja a fazer mudança dos nossos comportamentos quanto seres encarnados na Terra. Estamos agora, este ano, comemorando uma obra muito pouco conhecida, mas de uma grande reflexão. Porque todos nós ainda temos, por mais que nós acreditamos em Deus,
um pedacinho de inferno em nós, não temos? Quando falamos de demônio, então imagina. E quando diz assim, fulano está endemoniado, que problema sério. Ou se a gente não ficar inimigo daquele que falar que a gente está endemoniado. Mas algum dia nós paramos a nossa vida de acordo com o ensinamento do livro Céu e Inferno sobre a ação do demônio em nossas vidas? Já. Se alguma pessoa nesse instante sentisse a presença do demônio, qual demônio que nós queríamos que apresentasse para nós? Outro dia, a senhora disse assim, Deus me livre. Falei, mas nós precisamos dele. As pandemias aparecem a todos tantas enfermidades, física, moral, espiritual, elas aparecem. E nós precisamos dele, como não? Porque diz Paulo que o sinônimo demônio é um símbolo de inteligência. E o livro Céu e Inferno vai dizer, demoniones bons e demoniones maus, na linguagem hebraica. No latim, daimon bons e daimons maus. E no português, demônios bons e demônios. São seres inteligentes que habitam o universo. Então, quer dizer que seres inteligentes, o que prova para uma sociedade ou para uma comunidade, para uma família, que na minha família existe uma pessoa inteligente? É quando essa pessoa vai para a faculdade, tem um diploma, e aí ela vai, como que ela quer se graduar depois daquele momento que ela se tornou demônio? Ela vai fazendo cursos, promovendo, mestrados e mais mestrados, e se torna um demônio auxiliar outras criaturas ser demônio, também ser universitário e adquirir o documento chamado diploma. Este, então, que nós entendemos que é o demônio. Agora, o que ele vai fazer depois da formatura dele que recebe o diploma, depende dele, não é verdade? Por isso, nós temos seres encarnados que faz faculdade, forma, uns vai para defender vida, salvar vida. A mulher que quer ser mãe e nenhuma gravidez perdura, com pouco tempo de gravidez, sofre um aborto espontâneo, e ela chora, reclama, ela busca o recurso, o auxílio da medicina, e a ciência vai estudar o corpo dela para que ela possa ser aquilo que ela deseja, sonha ser. Mãe, apesar que é um problema sério, As mulheres buscam na ciência e vai, não, doutor, quer ser mãe, me ajuda, quando nasce 3, ela fala, agora não quero ser mais. É um problema sério, Agora eu não quero ser mais. Ah, mas por que você não quer? Você não queria? Não, eu queria, mas tanto assim também não, Eu brinco muito com a Lília. Eu falo, minha querida, quantas vezes você falava, Zé, tudo que eu queria na minha vida é ser mãe. Tem 2 lindas, agora não quer ser mãe não, só das 2. E os outros meus amigos que estão na fila, que acreditaram em você, no projeto, na ciência, no médico que te ajudou, e agora perdeu tempo. Mas também nós vamos ver gravidez saudáveis, pai, mãe, vida plena, saúde financeira, física, e que procura também demônios para que
se desfaz daquela gravidez indesejada. Como nós fosse dono do nosso corpo. Aí o Espiritismo vai dizer, demônios bons, demônios maus. Um salva a vida, outro destrói vida. Um cria pílulas, medicamento para fortalecer uma gestação. Outra cria o mesmo conteúdo para desfazer as gestações. Aquela que a gente tem direito de transar com quem a gente quer e não engravidar de ninguém, ou não engravidar ninguém, porque o anticonceptivo me proíbe, me deixa livre para me fazer do corpo que eu muito bem quiser. Céu e inferno, 160 anos aí nos falando, da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa busca do perdão, através de um fardo que muitas criaturas entendem que é um fardo pesado. E eu entendo que sim, porque muita gente já me procurou as casas espíritas, que eu passava nela, para trancar a mediunidade, porque eu não quero isso na minha vida. Muito difícil. Emprego, nem filho, eu não quero ocupar com isso. Mas você acredita? Não, eu acredito, mas eu não quero. E Jesus, numa das suas falas, ele diz assim, Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu fardo, que é leve, e o meu jugo, que é suave. Que o fardo que eu vos dou não sobrepõe a sua capacidade de carregar. E o julgamento que é feito não é como o julgamento dos homens na terra, que nos tira a liberdade da ação, de ir e vir, atrancado nas penitenciárias, nos lugares que deveria ser, não é isso? Os nossos presídios deveriam ter a mesma condição de um hospital, de uma escola, com pessoas capacitadas por nos auxiliar, porque nós estamos ali aprendendo a socializar. E, de repente, nós nos marginalizamos de acordo com aquelas criaturas que estão ali para nos instruir. E acaba destruindo um projeto divino na minha vida. Teria que ficar ali 2, 3 anos para mim aprender a socializar e eu sair de lá marginalizado. Mas quando Jesus diz, o julgamento não é o julgamento dos homens, mas é aquele que nos faz entender. Uma certa feita, o meu amigo disse assim, você já parou para pensar quando Jesus disse do fardo? Não é você pegar uma saca de açúcar, de milho, qualquer produto, e pôr no ombro, sair carregando, não. Mas o fardo leve é quando nós somos dotados desse dom. Porque, querendo ou não, nós vivemos num intercâmbio entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Nós imaginamos que a Terra é a única espécie que habita espíritos encarnados. Diz São Luís que não. As encarnações procedem de acordo com o meu estado evolutivo. Eu evoluí aqui, eu não preciso mais de viver aqui. Eu vou reencarnar em Júpiter, eu tenho um corpo do mesmo jeito, de acordo com o mundo que eu vivo. Mas é um corpo leve e suave. Tão suave que eu posso deslocar. Apesar de lá existir também espírito como nós encarnados, ainda numa manta um pouco pesada, muito mais leve que a nossa, mas um pouco pesada, que ainda precisa do solo para pisar, para caminhar. E nós invejamos quando nós vemos espírito na condição de Mozart, de Rossini, que desloca,
de um lado para outro, entra nas suas casas, sai, como vagalume soltando fagulha. E os espíritos ainda estão aqui mesmo pregados no solo, em casas como nossa. Aí pergunta quem é, aí que ele diz, não, é Mozart, é Rossini, ou alguém naquela pleia. E ele diz, Rossini, que é como que se nota que é Mozart que está chegando ou saindo de casa. Todas as fagulhas que desce, que exala, que sai do seu corpo, como centelhas de vagalume, são notas musicais. Rossini aprofunda muito nisso, nos esclarecendo, até das nossas melodias, das letras que nós colocamos nas melodias. Ele disse assim, a melodia é fonte divina, ela vem do alto. Agora a letra é de acordo com aquilo que é o fardo que eu estou carregando, como que eu estou usando esse fardo. E nós vamos ver que nós estamos mesmo intercalados neste mundo, influenciado por espíritos. Eu agradeço muito a Deus, ainda criança, atormentado. Eu fui dos raros da minha família que não teve que passar por benzeduras constante, porque nós éramos obrigados a rezar terço todo dia. Gente, vocês dão sorte, vocês não tiveram um pai igual eu. Meu pai obrigava a gente a rezar terço, puxando conta por conta. Eu toda a vida fui muito inteligente. E as minhas irmãs, apesar de eu ter uma irmã mais velha do que eu, mas ela me obedecia. Eu olhava para ela assim, e puxava as 2, 3 contas e rezava. Terminou o terço. Bença, pai, bença, mãe, agora eu posso dormir, né? Ela falou, não pode não. Em tal mistério você pulou tantas Ave Maria. A gente pensava que ele estava dormindo, ele estava lá deitado na cama. Não rezava com a gente. Hoje reza, hoje vem, reza, faz umas orações comigo, eu agradeço muito a Deus, mas ele não rezava com a gente. Ele entrava para dentro do quarto e fechava a porta, ficava lá, ele e minha mãe. E a gente rezava. E ele sabia onde, qual Ave Maria, qual mistério que a gente ia pular. Eu falava, agora é de joelho. E se rezar de novo, se errar de novo, vai fazer o terço inteiro no grão de milho. Quem já ajoelhou em grão de milho? Ninguém, né? Mas também vocês não têm 18 anos igual eu tenho, então não viveram essa experiência. E depois a gente clamava. Rezar todo dia para quê? Gente, rezar é ruim demais, não é? Fazer prece. Tanto é que chegar aqui e fala assim, fulano, quem vai fazer a prece? Todo mundo fecha o olho, olha pro chão assim, ninguém fala nada. Porque rezar é ruim demais. Falar com Deus não existe coisa pior. Porque dá que não nos atende e a gente joga a palavra fora. Mas aí eu ficava naquela, questionando. Aí vinha lá uma senhora que era muito boa, falava assim, ele está certo. A gente, quando vai fazer as coisas, se a gente faça pela gente, faça o melhor. Se a gente faz pela gente. Mas se você fizer obrigado pelo outro, faça certo. Porque todas as vezes que você errar, você vai ter que fazer de novo. O tempo passou. Os encontros dá na gente uma vontade de fazer umas coisinhas, né? Que hoje eu fico olhando assim que as pessoas fazem, bater no pai, xingar a mãe, né? Mandar elas favas. Quando ela obriga a gente a pegar o menino que está chorando, que está enchendo a paciência, ela pega seu irmão e faz ele calar. A gente pensa assim, não é filho meu? E se a gente pudesse falar, faça você calar, porque é você que é mãe, não é eu. A gente não pode falar nada, a gente só pensa. Ou naquelas tarefas que a gente não quer.
Ou a gente quer ir numa festa, numa balada, e fala, não, você não vai. A gente fez, quando eu crescer, quando eu ficar maior de idade, quero ver quem vai mandar em mim. E eu vou e faço. E uma pena que hoje não tem mais as clínicas, né? Que acolhe os loucos. Para que lá eles tenham uma vida santa, isolada daqueles que a gente odeia, de pai, de irmão, do irmão chato, do vizinho chato, porque a gente conhece outros loucos igual a gente mesmo. A mediunidade, gente, não é diferente não, coloca um louco junto com o outro. Não é diferente. Um falando, o outro ouvindo, não concorda. Por isso que a gente tem medo, a gente não estuda, não procura compreender. Esse fardo que Jesus diz que é leve e para muitas pessoas ainda é muito pesado. Tanto é que quando o Chico começa, porque ela começa, a gente fala assim, porque os médicos sofrem muito, mentira! A dor vem primeiro, ela vem, chega, começa a nos rodear, fazer umas visitas, convidar a gente para fazer algumas coisas, boas ou não. Logo vem lá um amigo espiritual que começa a nos orientar o que fazer. A gente às vezes não acredita muito, uns não param para ouvir, mas começa a nos orientar. E Chico foi esse. Primeiro, a mãe, do nada, desaparece. Nossa, eu falo com as mãos, tá? Mãe, quando não entende a necessidade do filho, elas faz isso. Menino acaba de nascer, não pergunta se tem que amamentar, morre, vai embora, larga o menino lá no berço do hospital. Outro menino está começando a aprender a andar, segura a mão, ela larga lá e vai embora. E o Chico foi esse. A mãe foi embora. Não perguntou ele o que ele ia sofrer, o que ele ia passar, não, largou ele aí. Mas sempre orientando. Padre Sebastião ajudou muito, benzeu, deu comunhão para ele, para ver se livrava da coisa. Mas quanto mais ele rezava e mais ele se alimentava de hóstia, mais ele fortalecia, porque ele agradecia por aquilo que recebia. Né? Arrumou a sua madrasta, apanhou bastante, graças a Deus, teve lá as feridas no corpo, né? Lambeu ferida infeccionada. E a mãe, mãe, mas pode, filho. Ué, quando os mais velhos mandam, os mais novos obedecem. Não é que a gente comentou? Se é escolha minha, eu faço o melhor. Se é mandado pelo outro, eu faço o certo, como o outro mandou, porque eu não vou sofrer. É a centelha do perdão. E quando chega um dia, inverteu o papel. Em vez da Dona Maria João de Deus estar lá abraçando o filho, consolando, palavras gloriosas de amor, paciência, filho. Ela mandou você lamber? Lambe! Faça certo aquilo que o outro manda. Eu vou estar junto com você todo momento da vida. Hoje nós temos uma casa dessa, confortável, limpinha, que alguém cuida, né? Que é gozada, a casa espírita, assim. A gente põe o nome lá, aqui, que é o nome da casa aqui. É a Cida? Não, tudo bem, mas aqui tem alguém que é o dono. Vamos lá no centro da dona fulana de tal. Ou do fulano de tal. Nós não vamos na nossa casa, não, porque se for nossa, nós temos que dividir tarefa, temos que dividir responsabilidade. Ó, hoje, fulano, você fez a faxina ontem, hoje é eu. Em agradecimento
aquilo que a casa me fez. O fardo não se torna pesado, mas nós deixamos ainda para o outro, né? Que fazer, não, eu não vou não, porque a casa não é minha, a casa é da Graça, da Dona Cida, da Dona Maria, do São João. Então vai. E o Chico era esse. E passou a consolar o mundo. Mamadeira para todo mundo, né? Nós pegamos ali a nossa mamadeira agora mesmo, a centelha do perdão. E nós vamos compreendendo. Mas será que só o Chico era médium? Só ele que tinha essa capacidade de estar interagindo com os espíritos? Aí Kardec diz que se todos nós compreendêssemos, nós não seria fardo na vida de ninguém. Nós não precisávamos de estar procurando o benzedor, não está precisando de procurar alguém para nos dar o passo, nós não precisávamos de alguém estar colocando a água no copo para a gente, nós estaríamos fazendo isso em comum acordo por amor. E na hora de compreender a nossa existência, nós reunia e começava a contar as nossas histórias. Diz o senhor Allan Kardec, o Espírito Jorge, que se na doutrina espírita nós frequentamos a casa espírita. Eu fiquei ali um dia, 2, 3, não entendi nada, tudo que o Ângelo falou não tem nada a ver comigo, eu estou no lugar errado. Procuro uma doutrina onde eu possa, porque existe uma aonde eu vou dar o melhor de mim com amor e vou promover o meu crescimento. E aqui eu fico falando a vida inteira. Sempre sai daqui e fala, eu não entendi nada. Aquilo não está com nada. Aquilo que o fulano falou, não tem nada. Mas nós começamos a contar as nossas experiências do nosso sonho ou do sonho de alguém. De uma manifestação em minha vida ou na vida de alguém que eu identifiquei. Uma dor em mim ou uma dor em... E nós começamos a conversar e interagir à luz da doutrina dos espíritos. Porque a doutrina espírita em si, ela não é boa e nem má. É a doutrina dos espíritos. Quando os espíritos manifestam nas reuniões, dá nome de santo, dá nome até de Jesus. E ele não ocupa nem o lugar dos demônios maus. Porque ele é charlatão, ele é zombeteiro, ele é mentiroso, ele aproveita da boa-fé dos outros. Serve para nos induzir ao erro. Falar que aquilo que a gente está fazendo não vale nada. A maior influência que nós temos hoje dos espíritos da nossa vida é com relação à maternidade e à paternidade. Não é verdade? Ou é mentira? Uma mãe dá à luz um filho a cada ano. Outro dia nós estávamos fazendo conta. Teve mãe, já na minha época, de engravidar. E o menino nasceu antes do outro completar um ano. Está amamentando, o danadinho, daí a pouco descobre, não é barriga d'água, não é gás, é o menino que já está nascendo. E nós estamos fazendo conta. Em 19 anos nasceu 22 meninos. Eis aí a serva do Senhor, faça de mim segundo a sua vontade. Aí parece alguém que diz assim, não, para você manter esse corpo bonitinho aí, sabe igual você é, não pode engravidar muito não, tá? Estraga o corpo. Você tem que ser bela, desfilar nas passarelas. E para fazer isso, os filhos estragam. E nós pegamos isso como verdade na nossa vida. Nós reunimos algum dia para discutir com a mãe e falar assim, será que aquele espírito está certo?
Será que ele não vai chorar quando for cobrado dele? Que ele entendeu que o progresso dele depende dele, reencarnado aqui na Terra, num corpo como o nosso, para o seu progresso. E aquela candidata a ser mãe dele está com seus órgãos destruídos por influência dele. Aí, João vai registrar uma das falhas de Jesus. Não creiais em todos os espíritos. Mas primeiro, veja se aquilo que ele vos fala vem de uma fonte de verdade, de Deus. Aí a gente dá uma voltinha lá no nosso mundo primitivo, quando eles falam que lá em Marte é o mundo primitivo, que lá as mulheres não têm escolha. Elas parem muito, têm muitos filhos, e sem sofrer. Cresceu um pouquinho, ela larga para lá e vai projetar, cuidar do outro. A obrigação dela é dar à luz, é o prazer. Mas ela não preocupa que tem que sair andando atrás dele, completar até 18, 20 anos. Cresceu, aprendeu a se defender, deixa para lá. Não é os animais aqui na Terra hoje? Aprendeu a andar, não precisou mais de aumentar, larga para lá e vai cuidar da outra prole. Aí os Espíritos dizem, quando a ciência, que é o Espiritismo, não tivesse mais nada para nos ensinar, busque na natureza. Ela está rica e começando as primeiras centelhas dos ensinamentos na nossa vida. Aí nós vamos entender quando Jesus diz assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei um Espírito de verdade, que será Deus convosco, para ensinar as coisas que eu não ensinei, para lembrar aquelas coisas que eu ensinei, vós tenhais esquecido, e nos auxiliar naquelas coisas que nós já fazemos, mas muitas das vezes nós perdemos a coragem de fazer. Eu não quero mais fazer isso. Ele nos encoraja. E esse Espírito de verdade, ele falou que ele estaria eternamente convosco. Não tem uma outra doutrina que raciocina sobre essa fala de Jesus, desse intercâmbio em nossa vida. Tá? Conversando outro dia, então as voltas lá com uma pessoa que mais se preocupou com essa situação. Não, Zé Marcos, você está ficando doido? Não. Mediunidade? Nossa Senhora, que é isso? Não tem tempo para isso, não. Eu não... Você tem que mudar, tem que parar de fumar, tem que parar de beber, tem que parar de jogar, tem que parar de dançar, tem que parar... Aí Jesus diz assim, vinde a mim como estiver. Venha! Porque a força da mudança você só vai adquirir junto com as pessoas que já adquiriram força. Apesar de hoje nós brigar muito com religiões, as religiões se brigarem muito entre elas, porque para mim a única doutrina que salva, que manda todas as almas para o céu, é o Espiritismo, a doutrina espírita. Todo mundo vai para o céu. E se você não vier para cá, você não vai para o céu. Problema sério, né? Aí depois a pergunta ele falou, não! É o Espiritismo, a doutrina espírita, a responsável será a religião do futuro, aonde todas as criaturas, para alcançar a perfeição, terá que passar por ele. Falando, não. Ela
bem praticada, bem exemplificada pelos seus adeptos, que somos nós que estamos aqui, porque se nós estamos aqui, somos adeptos, não é isso? Se alguém tiver vindo pela primeira vez, pelo amor de Deus, volta de novo. Não vai ficar com medo de parecer outro igual o Zé Márcio, não. É uma alegria muito grande quando a gente chega na casa espírita e identifica as pessoas. Aí ele disse, não, ela auxiliará as doutrinas no futuro, de acordo com aquilo que nós pregamos. Eu fico muito feliz quando me chama de novo na casa, é porque as pessoas, alguém interessou, ou mesmo o coordenador da reunião interessou pelo assunto. Porque não tem como eu falar de espiritismo se eu não falar de mediunidade, gente. Como é que eu vou falar? As outras igrejas pregam céu, prega inferno para aqueles que não pagam direitinho. Aqui perdoa, né? Deve ter gente aqui, tem gente que nunca deu um centavo aqui para poder colaborar nem na limpeza, né? Mas está perdoado. Mas se você quiser ir para o céu, você vai ter que ir, né? Mas aqueles que não aprenderam, é bom que procuram a doutrina do Edir Macedo, outras doutrinas, porque vai conseguir comprar lugar no céu, é com din-din mesmo. Mas a casa espírita diz não. Aquele necessitado abre a porta e espera as visitas que chegam. Não é fanatismo, é dever daquele que escolheu, que se identificou com as tarefas de Jesus. Passando daí, aí nós vamos ver a dor na vida do Chico. Nunca foi poupado. E aí, meu amigo, já terminou? Não, Chico, foi só um treinamento. O trabalho vai começar daqui a pouco. Aí ele ficou sem entender. Ele foi estudar lá no livro dos médios e pegou lá no livro dos médios, tá? Todo mundo compra o livro dos médios, tá, gente? Quem não puder comprar, toma emprestado na casa. Está lá um capítulo que trata dos médios especiais. Aqueles escolhidos por Jesus. Que diz André Luiz que 100% de nós encarnados na Terra somos médios, estamos entrelaçados entre as mentes encarnada e desencarnada, porque o nosso pensamento não entrelaça não só com os desencarnados, também nós podemos influenciar na mente do encarnado. Por isso nós fazemos aquilo que o outro quer. Não, fulano, mas se você fizer isso, é bom para você. E nós e a pessoa, uma hora, convence a gente que aquilo é bom. Ainda que amanhã a gente condena aquele pelo insucesso da nossa vida. Segredinho. Até quando nós somos extirpados, existe uma permissão minha. Mas como, Zé Márcio? Se Kardec diz que eles podem interferir na minha vida, me dirigir e fazer algo, por que eu vou passar no mesmo caminho que vem o estrupador? Será que nenhum momento eu tive vontade, alguém disse para mim não sair de casa aquele dia? Ou para mim fazer um caminho diferente? Mas como eu estou influenciado, eu vou passar no mesmo caminho. Passa 10. Eu sou 11º. Ele escolheu, eu. Escolheu não. Nós estamos influenciados. Por isso diz Jesus, orar e vigiar em todos os momentos de nossas vidas para não cair em tentação. E o que os Espíritos relatam na nossa vida de caminho, que não deveria ser caminho, mas antes que o fato aconteça, nós
Pensa, eu passo por aqui ou não passo? Eu vou ou não vou? Ah, eu vou. Todo mundo passa, eu também passo. Aí nós vamos ver essa interferência. Que pode, eles, porque se fosse escolha minha, talvez eu não passaria. Ou se fosse escolha do outro, talvez nós não estaríamos encontrando naquele caminho. Aí nós voltamos numa reflexão. O nosso amigo Kepler já se encontra na parte espiritual. Mas nós estávamos lá em Lavras, e na oração de abertura do evento, alguém fez uma oração, mas eu não vou pedir ninguém aqui para fazer, não. Mas nós vamos logo num ponto que nós mudamos uma palavra no Pai Nosso. Quem arriscaria falar qual a palavra que nós mudamos? Perdão. Hein? Perdão. Perdão de quê? Não. Tudo bem. Perdoar o quê? Ofensa? Então vamos lá. Quando nós pegamos a oração do Pai Nosso, entendendo a doutrina dos Espíritos, que nós somos criaturas extremamente endividados um com o outro, aí nós falamos na oração do Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas, porque eu não estou falando não só com o encarnado, mas também eu estou falando com os desencarnados. Perdoe as minhas dívidas. E Jesus, numa certa feita, fazendo a gente refletir sobre essa palavra de perdoar nossas dívidas, ele diz que um certo senhor devia uma certa quantia a uma determinada pessoa. A pessoa, vendo possibilidade de pagar, muito aperto, muitas dificuldades, procurou o credor e pediu a clemência que perdoasse a dívida por aquele momento, porque não tinha nenhuma condição de pagar. O credor, entendendo a situação dele, perdoou-lhe a dívida e ele foi embora para casa feliz. Mas uma outra pessoa devia a ele também uma dívida. E ele mandou que cobrasse. Aí o indivíduo pediu clemência que não podia pagar. Qual era a lei da época? Eu devia uma certa quantia, uma determinada pessoa. Ninguém sabia, só nós dois sabíamos da dívida. Mas aí eu sei, veio lá, eu desviava por aqui, ou inventava uma desculpa e tal. Quando você fala assim, não, Zé Márcio, você está brincando comigo. Está aí nos barzinhos, noitado, nas baladas, gastando, bebendo, comendo churrasco, e não me paga? Ela mandava um dos prestadores de serviço dele ir lá, me pegar, me levar ali na praça e dar 4 chibatadas em mim. Quando dessas 4 chibatadas, dor de campo inteirinho, sabia que eu devia a ela. E a gente fica com uma vergonha de falar de dívida, que a gente deve o outro, né? A gente pede até segredo. Faz escândalo não, gente. Espera aí, nós vamos resolver nós dois caladinhos, vamos ali. Porque dívida é muito complicado. Aí, quando o outro ficou sabendo, falou, quer dizer que eu perdoei ele e ele não perdoa o outro não, né? Vai lá então, pega ele, leva lá na praça e dá 8. Isso é muito pesado. Aí nós mudamos, então em vez de nós falar, nós falamos assim, perdoe as nossas ofensas. O que é ofender o outro? Isso acontece dentro de casa. Mulher faz com todo carinho arroz, feijão, aquele prato que eu gosto, torresmo, e ela erra a mão, ela esquece que colocou sal na couve e coloca mais um punhadinho. A couve ficou salgada. E eu vou comer a comida. Você gostou? Gostar de que jeito? Você tá vendo como é que ficou? Põe essa couve na boca para você ver como é que tá essa couve. Aí ela estragou o dia, me ofendeu. Fiz a couve com tanto carinho, né? Podia ter mais compreensão. Mas depois pensa assim, gente,
Ficar chateado por causa de uma couve, realmente a couve ficou salgada. Eu vou lá, pego, descubro, outra hora eu faço uma couve no tempero certo, vou ter que cuidar para não salgar, ou não adoçar demais o café, ou não esquecer de colocar açúcar no café. São ofensas que nós resolvemos. Agora a dívida não, é só restituir. Tomai de mim o meu fardo, porque ele é leve. O meu jugo, meu julgamento é suave. E de ensinai a todas as criaturas que eu sou manso e humilde de coração. Eu não julgo com julgamento dos homens. Meu julgamento é mais suave. A reencarnação vai ajudar a resolver isso. Em cada etapa da nossa existência, reencarnado na Terra, nós resgatamos com alguém que nós somos endividados. Aquele que é mais endividado com a gente, ou a gente com ele, vem como pai e mãe. Problema sério, né? Por quê? Você imagina a mãe dando à luz um menino. Aí o espiritual diz assim, você sabe, aquele cara que fez isso, que roubou seu lápis, que bateu em você, que rasgou sua roupa, que te violentou, que fez assassinato em tal lugar, pois é, ele que está na céu, falou, aqui que eu vou dar mamar esse menino, deixa eu morrer pra lá. Alimentar inimigo. Mas aí vem o amor. O amor cobre a multidão dos pecados. Aí esse vem como pai e a mãe. Porque mesmo que a gente descobrir que aquelas criaturas não é muito amigo da gente, aí vem Jesus. Honra teu pai e a tua mãe para ter uma longa vida de sucesso na terra, aonde você foi plantado. Porque dos lamaçais também nascem os lírios, como também nasce das queimadas. Olha Jesus, referindo mediunidade, o intercâmbio dos desencarnados e nós desencarnados. Vai fulano para lá, para você me ajudar. Vamos sair do inferno de novo? O nosso mestre Leonês foi para lá pelo cansaço. É preciso que a gente leia a sua história para ver. Menino, ele era preocupado com as religiões. Meu Deus, por que as pessoas mandam no outro, arrumam turbilhão, e ninguém cresce, ninguém vira sucesso, enche casa de santo, não reza para o santo, mas também não cuida da sua melhora. Como fazer? Aí, para na reflexão no tempo. E nós começamos a fazer uma reflexão. Toma aí o seu fardinho, vai lá. Vida difícil terás. Momentos difíceis na vida terá. Mas credes em Deus, credes também em mim. Não vou deixar ninguém órfão. Cada um tem aquilo que precisa ou que merece. Mas pode fazer, né? De uma pasta de pimenta, um medicamento saudável, um bom tempero numa comida, numa verdura, numa carne. Podemos fazer do limão, apesar de fazer azedume, uma boa limonada. Mas podemos pegar do doce da cana, que é suave e maravilhosa, e fazer condimentos que embriaga, como nós fazemos da uva.
O que nós fazemos dessa plenitude divina? Eu faço um convite a vocês, aumento a curiosidade de vocês. Essa casa aqui alguém reúne para estudar mediunidade, não reúne? Não estamos estudando mediunidade, não. Mas tem a reunião mediúnica, né? Que é aquela que, quando o senhor Allan Kardec, né? Vamos lá complementar. Tinha que ter uma doutrina que todos os homens se inteirassem numa mesma linha de pensamento. Aí o Espírito ficou lá. A primeira manifestação, são as manifestações impressionantes. A primeira de Moisés. Como é que pode uma pessoa ir lá com o dedo, pegar numa pedra, escrever numa pedra e a pedra sair fogo, escrever condutas, dicionário divino, só 10, que é os mandamentos da lei de Deus. Entendemos alguma coisa? Não. Jesus desce, escreve na areia. Alguém entendeu? Não. Hoje existem equipes rodando aí, os nossos torrões brasileiros, com as cartas psicografadas, cartas consoladoras. Nós viemos para aqui, sentamos, e o médium escreve, e são verdades, verdade nua e crua. Alguém da nossa família, dos nossos amores, que está no mundo espiritual, que nós não entendemos, e manda, até identificando alguns pontos íntimos da maneira que nós vivemos o diálogo. É o Dico, é a Maria, a Fiinha, é a fulana de tal, que fazia tal coisa em tal hora. Na hora nós choramos, impressionamos, abraçamos o médico, agradecemos, chega em casa, nós jogamos a carta lá e esquece. Não volta nunca mais, às vezes nunca mais na casa espírita. Para compreender se nós recebemos aquilo, porque somente a medianeiro da mesma necessidade do espírito para provar sua existência a nós. Mas aí Kardec descobriu a doutrina espírita, foi escrevendo. O homem era curioso. Espera aí, se está escrevendo tanto, deixa eu entender isso. Começa a estudar as obras espíritas, que ele diz que é psicografia. Ele simplesmente pegava aquilo e passava em letras formais, maneiras de entender. Mas a maior delas é receber de todas as partes, até do estrangeiro. E codifica. Resista a todos os fatos. E coloca nas nossas mãos. Aí, uma certa feita, numa reunião do estudo parisiense, na sociedade, eles reunidos, e começava, mas a gente tem uma vontade de contar para os outros as coisas que acontecem com a gente, né? Fulano, mas apareceu assim, eu vi o espírito, ele estava vestido assim, ele fez isso, ele bateu a porta, a janela, arrastou a cadeira, ou puxou o cobertor, e eu puxei para baixo e puxou para cima de novo. Aí nós contamos. Mas se você falar no nosso lar, lá também tem pessoa que aconteceu isso com ele. E o cara convenceu. Meu Deus, fica tanto insistindo, a gente vai pelo amigo. Tanto bate até que fura. Então eu vou. Para acabar de não ficar nessa perturbação, eu vou. Eu gosto muito de fulano, então eu vou com ele. Eu vou dessa vez e não volto nunca mais, né? Aí a gente agora que você não sai nunca mais. E o indivíduo foi, como o senhor Hipóteses, chega lá na reunião, vê aquelas coisas e falou, para aí. Espírito, mesa não tem nervo, não tem cérebro, não tem sem entender, não tem nada. Por que essa mesa dança? Por que o outro pergunta? Não, deve ter alguma coisa inteligente. Rodou de novo, não tem nenhum fio ligado, não tem nada. E ele, como professor que estudava magnetismo e sabia da potência do magnetismo,
mas o magnetismo não era capaz de fazer aquilo que a mesa fazia. Então, vamos estudar os fatos. Começa a estudar. Dr. Fortier, mais outras pessoas, passaram a auxiliar a ele entender que existia comunicação. Além do túmulo. E registra essas obras. Mas como ele, aí uma certa feita, o espírito, 450 anos sofrendo na erreticidade. Quando fala erreticidade, eu sou desencarnado, não tenho corpo, mas o meu sofrimento continua. E começou a insistir com o médico, vamos lá na reunião, só para você ver. Os espíritos comunicam, eles falam, eles contam suas histórias, faz a sua vida, vamos lá, vamos. Aí um dia falou, bom, eu vou lá que aí ninguém me chama mais, acaba isso, eu vou dessa vez, não volto nunca mais. Aí quando ele chega e senta, estudaram um pouco, leram as cartas, as comunicações, das coisas que existiam, das comunicações interior, aí nesta hora evocaram alguns espíritos, aí eles vieram dar comunicação, responder os questionamentos. O Evangelho segundo o Espiritismo é esse. Tem a fala de Jesus, tem a fala de Kardec e depois tem o Espírito dando respaldo naquilo que é verdade, aquilo que nós estamos buscando. Aí o médico chega e senta. Quando ele sentou, aí o Espírito pensou assim, meu Deus do céu, não vai ser outra vez, vai ser agora. Porque se eu não voltar mais, e o Espírito comunica. E eles fazem ele uma pergunta e diz assim, há muito, qual o tempo? 450 anos. Porque nós identificamos com uma determinada criatura. O meu progresso começa através de um de nós. Quando ele entra em choque com a manta carnal daquele dia, começa o seu sucesso, o seu progresso. Fardo entregue. E que não era pesado, era suave. Ele compreendeu. Como compreendeu o nosso querido amigo Chico? Como compreendeu o nosso querido amigo Divaldo? Como compreendeu o nosso querido amigo Honório Abreu, Oswaldo, Fátima, Zé Roberto, Senhor Rubens, tantos amigos que deram o tempo e canta uma melodia escrita pelo Espírito. E Cabete coloca a melodia. Mas foi uma sentença de reflexão quando ele dizia, depois de compreender os ensinamentos de Jesus, vem Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que esperança, meu, nos traz. Vem o meigo Nazareno, este mundo consolar, vem com teu amor sereno, toda a terra iluminar, apartar do mundo a guerra, do chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luta e dor. Há gemidos de aflições, já não há mais primavera. Criancinha ainda hoje, ainda morre, pedindo pão. Mas numa era cristã, o Evangelho de Jesus pregado a toda a humanidade, homens ainda lutam como fera. Mas ele encerra dizendo, vem Jesus. Levanta, vem Jesus. E neste momento, nós mais uma vez clamamos, vem Jesus. Obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe e nos conforte. Obrigado à causa, obrigado à casa, obrigado a todos que dedicaram esse tempo para que a gente pudesse fazer essa reflexão. Muita paz.